Cartaz da quarentena. O que vemos, o que ouvimos e o que andamos a ler para digerir o tempo e pensar no futuro. Porque sim, há vida depois do coronavírus. Sejam bem-vindos ao Cartaz da Quarentena. O meu nome é Hugo Manuel Correia e enquanto o confinamento se impuser, este cartaz continuará aberto todas as semanas, sempre com novos passageiros, com muitas histórias e reflexões para contar, mas também com filmes, séries, livros, música e podcasts para partilhar. Hoje o nosso convidado é jornalista e um passageiro frequente com um passaporte que coleciona destinos, mas que traz sempre na bagagem muitas memórias e histórias para contar na revista Volta ao Mundo. O passageiro de que vos falo é o Ricardo Santos. Numa altura em que os aviões não voam e em que as fronteiras fecharam, vamos perceber com que viagens impossíveis podemos sonhar por estes tempos. Mas também vamos perceber o que o Ricardo anda a ler, a ver e a ouvir para ajudar a lidar com o jet lag que o confinamento está a trazer às nossas vidas. Ricardo, seja bem-vindo a bordo. Muito obrigado. A questão que se impõe, trouxeste tudo na bagagem, a escova de dentes não vai ser necessária, mas todas as sugestões para este cartaz estão bem guardadinhas e acomodadas para depois daqui a pouco partilhares? Então sim senhor, não te preocupes, temos muita coisa para partilhar. Então, maravilha. Ricardo, aqui o pontapé de saída, inevitavelmente, é olharmos para o teu passaporte e lançarmos-te aqui um desafio. Tu tens ideia, provavelmente calcular as milhas é capaz de ser um bocadinho mais difícil, mas do número de destinos que já visitaste na vida? Ui, não é uma pergunta fácil, porque há países onde vou várias vezes, não é? Isso depois altera aqui as contas todas. Eu acho que deve andar ali, não faço uma contabilidade exaustiva, mas acho que deve andar ali à volta do 100, talvez. 100 destinos? Sim. E tu és homem para quantas primaveras? 45. Ou seja, isto pelo menos mais do que 2 por ano, mas certamente não começaste aos 0 anos, não é? Seja... Não, comecei aos 9. Olha, foi uma excelente idade para arrancar. Tens ideia de qual foi essa primeira viagem? A primeira viagem foi para o Porto, foi um Lisboa-Porto de avião. Uau! É verdade, foi uma prenda de aniversário e foi a minha estreia nos aviões. Pronto, e depois não consegui parar. Exatamente, e ficou uma paixão para o resto da vida, não é? Certo. Mas não és daquelas pessoas então que têm aqueles globos de cortiça em que onde vais colecionando pioneses por onde vais passando, ou seja, ficam as memórias na cabeça, mas não precisas de as apontar em mais lado nenhum. Não tenho essa necessidade. Tenho um mapa mundo cá em casa na parede, mas não tenho lá nada afixado. Eu gosto de olhar para o mapa e lembrar-me dos sítios onde estive. Alguns às vezes até te esqueces, não é? Quando começas a pensar nisso, ou quando aparece na televisão ou quando aparece num filme. Olha, o meu cão está a gostar aqui da nossa conversa. Está a entrar na conversa. Está a gostar da conversa. Está a querer ir à rua, já sabe. Olha, está como todos nós. Todos queremos ir à rua, mas ele também não pode. Táxi, vai-te embora. É um bom nome, pá. É um bom nome. Dá jeito aqui no meio do campo chamar para um táxi. Exatamente. Olha, Ricardo, tu quando vais em viagem tens a preocupação de levar máquina fotográfica, és um fotografador compulsivo de tudo o que vais vivendo, ou preferes antes viver o momento da viagem e ir criando recordações de forma mais relaxada e natural? Olha, depende do tipo de viagem. Se for as viagens com a Volta ao Mundo, se forem para o programa de televisão, como sabes, é sempre um stress, não é? É mais intenso, claro. Eu levo a máquina fotográfica muitas vezes, sim, para fazer umas fotos para mim, obviamente, mas depois também para recuperar alguns momentos mais tarde, ao longo da viagem, que me posso ter esquecido. Isso e o bloco de apontamentos Exato. São fundamentais. Se for de férias, com a minha mulher, o que fazemos, temos os telefones, levo também uma máquina fotográfica, mas não tenho aquela preocupação tão grande
em captar os momentos, aí leva o bloco de apontamentos também, mas não tenho essa preocupação tão grande de captar os momentos em papel ou em imagem. Exato, ou seja, é mesmo usufruir da experiência em pleno. Exatamente, aí conta mais isso. Mas gosto de guardar estes momentos, gosto depois de olhar para as fotografias. Antes era mais giro que olhávamos para as fotografias em papel. Exato. Agora perde-se um bocado esse romantismo, não é? É tudo muito mais volátil. É verdade. É tudo, passa tudo muito rápido e sabes que neste ramo também das viagens nós às vezes nem temos muito tempo para assimilar uma determinada experiência num determinado país, porque é tudo na muito semana rápido, a seguir já estamos dias... de malas feitas. Não é? Exatamente. Ricardo, e este ano como é que as coisas iam ser? Quais eram os vossos planos para viajar? Tinha já algum destino marcado para o verão, para inverno, ou neste momento está tudo em stand-by? Agora está tudo parado, já nem é em stand-by, está mesmo tudo parado porque não temos mesmo novidades nem notícias nenhumas em relação à abertura de fronteiras. Olha, hoje, por exemplo, foi anunciado o cancelamento total da Bolsa de Turismo de Lisboa. Ela quando é que ia acontecer? Ia acontecer em março primeiro, depois passou para maio e agora acabou de ser cancelado e vai realizar-se apenas no início de março de 2021. Eu quero-me parecer que este ano 2020 vai ser quase como um hiato nas nossas vidas, é como se o ano não tivesse acontecido, porque basicamente tudo está cancelado, desde os casamentos, passando pelos grandes concertos, pelos grandes festivais de verão, teatros, cinema. É de facto uma espécie de blackout de quase um ano, não é? A vida parou. Acho que é um desconto de tempo, uma licença sabática para todos, não é? Para quase todos. Estão a ser uns meses bastante complicados do ponto de vista não só das vidas de cada um, mas depois nas vidas profissionais e no que diz respeito às viagens. É um ano muito, muito complicado. Porque as pessoas tinham coisas marcadas, nós também tínhamos de revista uma série de destinos pensados, eu pessoalmente também tinha muita coisa já planeada e pensava ir para a Ásia, não vai ser possível, mas também te digo, quando as fronteiras abrirem, provavelmente a Ásia será dos primeiros destinos que irei procurar, e muitos outros viajantes também vão procurar, porque as coisas lá passaram-se de outra forma e mais rápida, independentemente da comunicação que existe, independentemente das notícias que existem e da contra-informação. A verdade é que os asiáticos me pareceram logo desde o início muito mais preparados, resolutos, do que o resto do mundo. Sim. Estão habituados, sabes? Esta cultura das máscaras não é... Para nós é uma novidade, mas para eles sempre foi algo que fazia parte do dia-a-dia, não é? Sim, totalmente. E se pensarmos então até em países como o Japão, onde o distanciamento social é a ordem e é algo que está endógeno na cultura daquele país, então por lá isto é a maior das normalidades. Sim, eles usam a máscara para protegerem as outras pessoas, não é? Quando se sentem doentes, usam a máscara por isso, não é? É o oposto de nós cá. Nós temos medo de apanhar de outros, têm o medo de transmitir. É diferente, é cultural. Ricardo, e então por estes dias como é que é gerir e coordenar uma revista de viagens a partir de casa, num momento em que não há aviões a descolar, com fronteiras encerradas e em que está tudo assim muito imerso num nevoeiro de incerteza? Olha, a edição de Abril foi a primeira que foi afetada. A edição de Abril da Volta ao Mundo foi a primeira que foi afetada, porque nós fechamos em meados de março, por isso apanhámos ali o início da quarentena e do estado de emergência numa altura que ainda estávamos a fechar a revista na redação. Mas já teve ali uns momentos em que já foi feito em teletrabalho. Exato. Aí o que é que nós optámos? Nessa capa percebemos muito cedo a gravidade da situação e optámos por um tema editorial, Estamos Juntos, onde escolhemos uma série de destinos, 12 destinos, daqueles que se fazem uma vez na vida. E a capa era lindíssima, era um oceano azul imenso, sim. E com uma cabana no meio do mar, se não estou em erro, uma jangada. Certíssimo, uma jangada que faz parte de um hotel, e então pedimos a autorização, entramos em contato com o hotel, porque a foto de facto exemplificava tudo o que nós estávamos a passar. Estávamos sozinhos, não é? E continuamos sozinhos a tentar lutar contra este inimigo invisível. Então a capa foi muito editorial, o tema foi esse, as 12 viagens, 12 locais que se deve fazer uma vez na vida, e puxámos muito por aí. Depois também mantivemos
em abril ainda alguma estrutura da revista em termos de sugestões de viagens de carro em Espanha, adaptámos também ao facto de Espanha estar a passar um mau momento, então quando isto passar também temos que virar-nos para a Espanha. Exato. Assim como eles vão virar para nós, não é? Sim, parece-me. Nós somos o primeiro mercado turístico para os espanhóis e Espanha está aqui ao lado, sempre foi um destino para muitos portugueses. Sim, é o caminho lógico, não é? Parece-me que é o caminho lógico, é o mais fácil, não é? Ricardo, e vocês na altura, uma das coisas que eu poderei dizer, é uma das coisas mais bonitas que vi jornalisticamente falando nestes 2 meses, foi um vídeo produzido pela Volta ao Mundo, onde fizeste questão de fazer um manifesto à malta rija das viagens. Ou seja, é verdade. Quando de repente estávamos ali a deparar-nos com esta pandemia, fizeste questão de viajar um bocadinho no tempo e já agora fazemos aqui apenas uma pequena parte. A Volta ao Mundo é uma revista que tem 25 anos. Tu estás nela há quanto tempo? Há quantos anos? Olha, eu comecei a escrever como freelancer para a revista na altura que ainda estava na grande reportagem, estávamos todos no mesmo grupo, então isto terá sido entre 2013 e 2007. Acho que alguns ali em 2005, final de 2004, 2005, publiquei pela primeira vez na Volta ao Mundo. Já lá vão 15 anos. Sim, vão 15 anos. Depois já viveste mais de metade da vida da revista, em boa verdade. Sim, tenho essa ligação de facto já de muito tempo. Depois tive ali alguns meses como freelancer, não publicava todos os meses, obviamente, e estava sempre dependente também dos convites da revista, mas foram sempre aparecendo. Depois, a dada altura, fiz um período de substituição do editor da revista de então, o Paulo Farinha. O Paulo Farinha depois saiu, a revista ficou ali sem edição durante algum tempo e eu, como freelancer, assumi algumas dessas funções. E depois, com a entrada da Catarina Carvalho para diretora da revista, acabei por oficializar e tornei-me editor executivo da Volta ao Mundo. Sim, isto foi há uns 5 anos, exatamente. Ora, a verdade é que tu neste vídeo de que estava a falar, fazes traças basicamente um paralelo, ou fazes uma visão global daquilo que foram os momentos mais difíceis para os viajantes nas últimas 2 décadas. Falas do 11 de setembro, falas do tsunami, dos atentados terroristas. Agora, olhando para essas memórias, nada tem comparação com o que estamos a viver agora. O mais parecido que eu consigo encontrar foi o 11 de setembro. Exato. Porque o 11 de setembro também obrigou a paralisação do espaço aéreo, houve alguns meses implicou uma mudança total nos nossos hábitos. Exatamente, e até nos próprios aeroportos. A prática comum de segurança em aeroportos o livro foi escrito depois dos ataques do 11 de setembro, efetivamente. Tudo o que tu fazias num avião ou num aeroporto antes do 11 de setembro mudou, não é? E agora vai-se passar o mesmo. Tudo o que tu fazias e a forma como viajavas antes do Covid vai modificar-se. Não vais ter... falava-se muito que as low cost até já estavam a pensar as companhias aéreas low cost estavam a pensar colocar alguns lugares em pé para viagens transatlânticas, inclusive, para poupar dinheiro. Isso agora está completamente fora de questão. Vai ser impossível fazer isso. Tu vais ter que tornar o espaço da cabine novamente confortável para as pessoas, porque as pessoas têm que manter a sua distância. Isto acaba, não quero chegar a esta conclusão de uma forma leviana, mas isto acaba por beneficiar o cliente. Claro que vai pagar mais por isto, porque nós todos temos que pagar. Deixa de ser, mas já está, viajar poderá correr o risco de deixar de ser uma atividade tão democrática e acessível a todos. Não é? Exatamente. Lembras-te quando há uma série norte-americana muito boa, a Pan Am, sobre a vida a bordo, não é? Da ABC. Exatamente. E tu vês aí como é que se viajava nos anos 60 e nos anos 70, não é? Quase o Star System, o glamour. Era viajar num coche, mas com asas. Exatamente. Era de um luxo extraordinário. Eu acho que as companhias aéreas que sobreviverem a este caos agora e esta crise no turismo vão ter que se reinventar também dessa forma. E poderá passar por aí, tornar a coisa mais luxuosa, pelo menos mais espaçosa vai ser e mais segura em termos de contágios. Mas então as low costs, como nós as conhecemos hoje, correm o risco de desaparecer? A Ryanair já ameaçava que se fosse obrigada, no fundo, a separar os passageiros e a não encher a lotação dos aviões até um determinado patamar, não seria viável descolar.
Ou seja, isto pode mudar dramaticamente a cartografia das grandes empresas low cost nesta área? Pode e vai, quase de certeza. Para já porque o trabalho, a mão de obra destas companhias low cost, que são pioneras, sempre foi um trabalho precário. Exatamente. Estas pessoas que trabalham para estas low cost sempre passaram por grandes dificuldades, tinham que fazer vendas a bordo para ganhar a comissão, salários base muito baixos, tudo isso permitia que nós conseguíssemos ir daqui para Londres por menos de 10 euros, ou por 15 ou por 20, não é? Exatamente. Para o cliente, não pensas muito nisso. Se tiveres que escolher entre um bilhete que custa 20 euros e um que custa 200, escolhes o de 20. A maior parte, 99% das pessoas vai escolher o de 20, e isso vai mudar. Com essa mudança, na eventualidade de facto o custo unitário de cada bilhete para cada passageiro ter que aumentar por causa desta imposição de teres que criar algum afastamento social dentro da cabine, será admissível, por exemplo, teres instituições europeias, ou seja, a própria União Europeia acabar por assumir um pouco esse prejuízo e subsidiar algumas viagens? Eu acho que as companhias estão a contar com isso, não é? A partir do momento que as low costs paralisarem ou deixarem de existir como nós as conhecemos até agora, é o turismo das grandes cidades europeias que fica em risco. Porque até aqui esta forma de viajar nos fins de semana prolongados, dando um salto a uma Paris, a uma Roma, a Milão, a Berlim, isto poderá deixar de ser viável. Vai ser muito difícil de recuperar esses hábitos da forma como estávamos a viver. Vai ser muito difícil, porque as companhias não vão estar preparadas. Isto aqui é um bocadinho darwinista, mas só vão sobreviver os que melhor se adaptarem na área dos negócios, nas nossas precisamente. E eu não sei como é que vai ser, não quero estar... Posso dizer que se calhar no próximo ano não acredito que nenhuma low cost volte a levantar voo nas condições em que estava. Acho difícil, porque essas companhias também estão muito dependentes dos subsídios que recebiam das autarquias de cada cidade para onde voavam. Nós sabemos que em Lisboa e no Porto ambas as autarquias contribuíram com uma parte, com um valor por passageiro que desembarcava nas respectivas cidades. Isso também nos fez aumentar o turismo, coisa Exatamente. Que foi essa uma das discussões entre a TAP, por exemplo, e as low cost. E o mesmo, isso passava aqui, passava-se nas outras cidades todas. Nós às vezes olhamos para a lista de destinos e pensamos, mas por que raio é que há um aeroporto em Bérgamo? Talvez porque a Câmara de Bérgamo, a autarquia, tenha contribuído para que se tornasse uma rota de uma destas low cost. Estou a dizer Bérgamo, mas podia dizer uma série de outras cidades secundárias e terciárias de outros países europeus, sem dúvida. E isso aí muda tudo. Sabes que esta crise, o Conselho Mundial de Turismo estimava que isto fosse afetar cerca de 25% das receitas do turismo internacional, e estamos a falar no início de março, e que poderia afetar cerca de 50 milhões de empregos em todo o mundo na área do turismo. Agora, em meados de abril, eles já vieram retificar e já apontam para 75 milhões de pessoas que poderão ser afetadas pelo desemprego. E os prejuízos serão certamente muito maiores, porque eu acho que em março ainda havia aquela tentativa ou aquele wishful thinking de que isto só duraria 2 meses, mas à medida que o tempo foi passando, foi-se percebendo que não seria assim. E depois o impacto que toda esta situação tem na mentalidade das pessoas, o não se sentirem seguras a viajar, seja num comboio como num autocarro, tudo isso acaba por ter impacto. Exatamente da mesma forma que nós há pouco falávamos do 11 de setembro. Quem é que entrava num avião depois do 11 de setembro? Exato. Naquele mês a seguir, a não ser que tu tinhas mesmo já uma coisa marcada, uma reunião, uma viagem de trabalho, mas as pessoas evitaram viajar, não é? E agora vai acontecer exatamente a mesma coisa. Nesse vídeo que tu falavas, em que nós de facto destacávamos tanto o 11 de setembro como os ataques bombistas, como a Primavera Árabe, este setor das viagens tornou-se rijo por causa disso também, porque se soube adaptar em cada uma destas situações. Não se podia, no nosso caso, comunicar a Tunísia, porque a Tunísia e todo o mundo árabe estavam numa grande agitação.
De facto, parámos ali durante alguns meses, mas assim que foi possível, voltámos à carga. E agora vai ter que acontecer o mesmo. Nós não podemos olhar para a China como a causadora do vírus, porque nós não sabemos, eu não tenho esses conhecimentos. Agora, se as coisas estiverem muito mais despachadas e prontas na China e noutros países da Ásia para receber turistas, podes crer que nós vamos fazer uma reportagem sobre isso. Podes crer que nós vamos dizer às pessoas, é possível, tomem os vossos cuidados. Exato, exatamente. Agora, tu achas que, da mesma forma que na hotelaria já se começa a ter novas práticas de higienização, de cuidado quando recebem os próprios clientes, a limpeza dos elevadores de forma mais consistente e constante, e mesmo dentro dos quartos, para que naqueles espaços de conforto que era onde o viajante para descansar, também se sentir seguro e confortável dentro desses espaços. Agora, a questão é, os próprios aeroportos terão que se redimensionar para permitir uma maior dispersão das pessoas e impedir as aglomerações de passageiros? Olha, duvido que voltemos a ver aquelas cenas da chegada de cidadãos estrangeiros ao aeroporto de Lisboa à espera na fila do CEF. Por exemplo, Sim. Duvido que isso volte a acontecer. Duvido que as áreas de restauração dentro dos aeroportos continuem a ser o caos que muitas vezes são naqueles períodos de época alta em que não encontras um sítio para te sentares. O mesmo se passa na segurança, no controle de segurança, no raio-x, tudo isso terá que mudar. Dentro dos aviões, como te disse há pouco, também o facto de provavelmente vais usar 1/3 apenas da capacidade ou meia capacidade, Exato. Dependendo dos ajustes de cada companhia. Os hotéis vais ter que passar exatamente pela mesma coisa. Agora, até que ponto é que isso é eficaz? Será que vais continuar a conseguir alugar um quarto por 30 ou 40 euros? Com todos estes custos suplementares? Claro. Não. Vai-nos sair do bolso a todos. Nós vivemos nesta altura ainda aquela fase de estamos todos juntos nisto e ninguém se quer aproveitar e estamos todos a remar para o mesmo lado. Mas a fatura vai acabar por aparecer. Que não se coaduna muito com isso. E assim Exatamente. Que as coisas começarem a apertar ainda mais do que já apertaram, não tenhas dúvidas que os preços vão subir. Toda esta segurança e a higienização tem um preço. Ricardo, e neste momento qual tem sido a ressonância que vocês têm recebido na redação por parte das agências de viagens, da própria indústria da hotelaria e da restauração também? Ou seja, neste momento, qual é o estado de saúde destes pacientes? Olha, os hotéis preparam-se para abrir. Já há hotéis que a partir de 15 de maio vão estar abertos ao público em Portugal. Já tens 1 ou 2 casos de que começam a reabrir com estas medidas novas. Há um selo governamental que é o Safe and Clean, que acaba por funcionar também como um incentivo para haver uma espécie de controle Exato. Das condições. E isso parece uma medida muito acertada, que acho que se pode estender facilmente a restaurantes também e a outras áreas de lazer ou de alojamento, como os turismos rurais e as unidades de alojamento local. Tudo isso o selo de facto pode dar alguma confiança ao consumidor e isso parece muito bem. Como aqui há uns tempos havia aqueles selos de qualidade, quando começou a aparecer o selo de qualidade, não é? Ou até os restaurantes em Nova Iorque, todos eles têm um código de letras em que o A azul é sinónimo de que podes comer lá à vontade porque as regras de higiene e segurança no trabalho estão absolutamente respeitadas. Sim. No fundo, acaba por ser ali uma forma de tu conseguires perceber muito facilmente quais são os hotéis, os restaurantes que estão realmente mais preparados para acolher. Serão aqueles que tiverem mais dinheiro para conseguirem também para conseguirem adaptar-se, não é? E mais clientes, porque provavelmente aquela realidade que nós tão bem conhecemos, tanto em Lisboa como no Porto, do restaurantezinho de bairro, daqueles senhores que têm aquele restaurante há 30 anos e que fazem os pratos do dia e que escrevem a emenda na folha de papel, não é? Na toalha de papel. Não sei até que ponto terá todas as condições, não é? De acordo com esta nova lei. Vamos assistir a mudanças também muito drásticas no mundo da restauração, porque há restaurantes que não vão poder
poder continuar a fazer 2, 3 turnos à noite ou ao almoço, não é? Porque não tens tempo, tens que fazer a limpeza do sítio. Há restaurantes muito pequenos que provavelmente serão negócios inviáveis se só puderem ter um terço da lotação. Sim, ou continuam a apostar no takeaway, como estão a fazer agora nesta fase de confinamento, ou então vai ser muito difícil, não é? E além disso as pessoas vão ter um poder de compra menor, atenção. Não é? O cliente também se calhar já não vai haver tanto dinheiro para gastar para ir jantar fora, não é? Eu acho que todos nos estamos a habituar neste confinamento a comer em casa, se calhar a comer de forma mais saudável, tirando aqueles excessos normais dos doces e dos salgados, não é? Entre as refeições, mas nas refeições se calhar estamos a habituar-nos mais a controlar-nos. Ricardo, este vai ser mesmo um momento para o Turismo de Portugal também criar aqui, fazer um remake de um velho slogan que é: vamos jantar fora cá dentro, sem sair de casa, não é? Jantar, almoçar, dormir, viajar, exatamente. Visitar, essa também tem sido, esse é um dos caminhos que nós na Volta ao Mundo também estamos a abraçar. Ainda não na edição de maio, porque esta edição de maio que está nas bancas, vamos já falar dela daqui a bocadinho. Sim, optámos por um outro tema, mas temos puxado bastante também para aquilo que se faz em Portugal. Em colaboração com a revista Evasões, temos sempre nas nossas páginas uma série de programas para as pessoas nestes dias estarem em casa com os mais novos, ou para fazerem visitas virtuais a museus. Enfim, há uma série de sugestões. Mas, Ricardo, vai passar muito por aí, Hugo, vai passar muito por aí, Portugal. Mas por esse feedback que vocês têm recebido, achas que os apoios do Estado têm sido suficientes para este setor em particular? É certo que foi logo o primeiro setor a ser identificado como o primeiro a levar com o embate da paragem, mas as ajudas estão a chegar a tempo para que os pequenos negócios não colapsem? Olha, o que eu te posso dizer é que o negócio do turismo em Portugal estava a render qualquer coisa como 8,5 milhões de euros por dia. É brutal. Claro. Não é? Agora estamos a falar isto por trimestre, não é? Por trimestre. Dá 2,6 mil milhões de euros por trimestre nos resultados de 2019. O que é muita coisa, não é? Estamos a falar de hotéis, resorts, pousadas, enfim, uma série de coisas. Este corte, nós neste momento estamos a prever para já, daquilo que são as informações também da Secretaria de Estado do Turismo, um corte de 50% da faturação, e só tiveste parado 2 meses. Exatamente. Para já, porque vai estar parado mais meses. Não sei se os apoios serão suficientes, mas têm que ser dignos para um setor que tirou Portugal da crise. Exatamente. Sem dúvida. Aliás, a crise de 2008, que entretanto depois foi tendo impactos durante os anos que se seguiram, foi realmente foi sendo ultrapassada graças à malta rija das viagens. Tivemos que dar a volta, não é? Que recebe bem de braços abertos e que se tornaram de facto embaixadores do país e de cidades como Lisboa, Porto, o próprio Algarve, a Madeira, os Açores, exatamente. Tudo, não é? Precisamente. Agora, Ricardo, a verdade é que é esta. Nós também temos uma visão muito eurocêntrica e às vezes olhamos muito para o nosso umbigo, mas se olharmos agora além dos horizontes, para aqueles destinos paradisíacos que nos alimentavam a imaginação quando estamos a trabalhar e só pensamos no verão e na possibilidade de ir mergulhar naqueles mares de água azul. Saudades. Exatamente. Muitos destinos turísticos paradisíacos vivem essencialmente só do turismo. São países pobres, aliás, basta pensar, quer dizer, numa República Dominicana, Cuba, Tailândia, onde os níveis de pobreza são endógenos e onde o turismo de facto é um projeto de vida para milhares de famílias. Lá o impacto, ou seja, é o mesmo fenómeno, é o mesmo vírus, mas vai ser ainda mais duro por lá, provavelmente. É porque não tens outras opções. Exato. E nem tens os apoios do Estado. Não é? Eu acho que esta crise também acaba por ser importante para quem duvidava do papel do Estado na economia e na sociedade portuguesa. Tu, neste momento, sem um Serviço Nacional de Saúde forte, imagina o estado em que estaríamos.
não teríamos um Planalto, teríamos sim uma subida a pique, certamente. E lamento imenso pelas mais de 1.100 mortes, obviamente, e pelas dezenas de milhares de contaminados, mas teria sido muito pior. Se calhar, se não tivesse um Estado que tivesse tido uma posição tão forte quanto este teve, independentemente de quem lá está. Atenção, isto não tem nada a ver com partidos, estamos a falar das opções que foram tomadas. É decisões informadas. Das decisões que foram tomadas. E olhas para o lado, olhas para a Espanha, olha para a Itália, vê como é que as coisas correram lá e como correm aqui. Não estou aqui a dizer que somos melhores. Eu acho é que, por sermos mais pequenos, também se calhar estávamos melhor preparados. E as coisas não eram tão más como nos andaram a pintar durante tantos anos. Precisamente. Agora é assim, Ricardo, a verdade é que temos a DGS, por exemplo, tenho dado esse exemplo várias vezes aqui neste cartaz, mas a verdade é que o casamento acaba por ser a festa, é o arquétipo da maior festa que podemos fazer ao longo da vida. Exato. Não é? E este ano foram milhares os casamentos. Não há casamentos para ninguém. Exatamente, e tens até a própria DGS a admitir: podes casar, mas a festa fica para depois da vacina. Ora, esta vacina é o santo graal que estamos todos aqui à procura, mas ela pode demorar a surgir. Pode levar 2 meses, pode levar 2 anos. Sim, e se pensarmos a 2 anos, estamos a falar de uma prova de resistência e de endurance para a qual muitos poderão não estar preparados, não é? Sim. Agora, como é que tu acalentas a esperança como jornalista, como amante de viagens, de que a normalidade regresse antes mesmo que essa vacina possa ser criada? Como é que tu agora encaras o futuro próximo? Olha, eu mês passado entrevistei para esta revista de maio, que agora está nas bancas, entrevistei o Artur Pegas, que é um dos fundadores da mítica agência de viagens de aventura portuguesa Papa Léguas. E ele respondeu-me com uma frase muito engraçada que eu vou tentar reproduzir. Dizia-me ele que o regresso ao normal é impossível, porque já não há normalidade. Esta normalidade que nós vivemos é que vai passar a ser o normal. Exato. Parafraseando, obviamente, o Artur em relação a isto. E porque não vejo como as coisas poderão voltar a ser o que eram. Porque não vão voltar. Não vão voltar a ser. Eu tenho falado disto com várias pessoas, mesmo nos nossos lives do Instagram da Volta ao Mundo. Aliás, fala-me dessa tua experiência, porque em boa verdade os dias de quarentena têm sido passados um bocadinho também cada vez mais online, ou seja, sim, a revista continua a existir, mas têm sido várias as iniciativas para manter o contacto com os leitores. Sim, olha, e esses lives diários têm sido... Os lives diários, sim. Os lives diários têm sido uma das formas de modificarmos aqui um bocadinho o registro da Volta ao Mundo. Mas mesmo na edição em papel, passámos a ter a possibilidade de a pessoa encomendar a revista em papel e recebê-la em casa sem mais custos. E ao mesmo tempo também ter acesso à assinatura digital. Parece-me que é uma excelente medida para tentarmos manter os nossos leitores, ir buscar mais assinantes e continuar no mercado. É muito complicado, mas aqui também saúde a decisão de não terem interrompido a publicação da Volta ao Mundo, porque de facto é essencial nesta altura conseguirmos manter algum contacto com pessoas que não viajam, porque agora ninguém viaja. Depois optámos nessa questão do online, optámos por no Instagram começar a fazer uma série de transmissões em direto no live do Instagram. Temos o Falar de Viagens, que são entrevistas, são conversas como esta que nós estamos a ter, tranquilas, com pessoas que gostam de viajar e que têm alguma coisa para partilhar. Já tivemos o Zé Luís Peixoto, tivemos o Luís Filipe Borges, o Francisco José Viegas, o Chacal, enfim, tentamos variar. Depois temos também um quiz geográfico todas as quintas-feiras no Instagram, onde oferecemos livros da Porta Editora, da Ciro e Alvim, da Livros do Brasil, da Assistente. Como é que tem sido a resposta dos leitores a essas várias formas de criar momentos de conversa, mas também momentos de lazer como esse que estás a falar? As pessoas participam, sabes? As pessoas participam, estão em casa, nós temos estes ao fim da tarde e depois à noite, algumas noites da semana, temos o voo direto feito pelo diretor da Volta ao Mundo, o Pedro Lucas, em que ele também entrevista atores, modelos, enfim, é
é variado, tentamos variar o máximo possível ao longo das horas do dia. A reação tem sido boa, temos recebido logo em direto, percebemos a reação das pessoas, se estão contentes, se participam, se mandam perguntas, e isso tem acontecido de facto. Se querem entrar no quiz para participar, às vezes é um bocadinho por vergonha, tenho que puxar ali por elas, mas as coisas têm corrido bem e fazemos um quiz super fácil em que no fundo queremos é conversar com as pessoas Exatamente. e falar de viagens também com os nossos leitores, e isso tem corrido bastante bem. Acho que tem sido positivo, mesmo para nós que tivemos que nos reinventar todos, que isto é uma equipa pequena, mas que tentamos todos os meses fazer esse milagre, mas sem nunca descurar o papel, e aí tem sido o maior desafio. A grande sugestão que fica hoje desta nossa conversa há de ser necessariamente a edição de maio da Volta ao Mundo. O que é que as pessoas vão poder encontrar na edição deste mês, que está repleta de sugestões de viagens impossíveis que podemos fazer por estes dias em que não há voos? Olha, o Viagens Impossíveis surgiu da ideia de um jornalista português que nunca tinha colaborado com a Volta ao Mundo, que é o Paulo Barriga, antigo diretor do Diário do Alentejo, entre muitas outras coisas, e que já esteve nas mais variadíssimas publicações em Portugal. E numa conversa com ele sugeriu-me esta ideia, disse-me, mas isto ainda antes do Covid e da pandemia, ele já me tinha falado nisto. Desse conceito. E por estes dias, ou seja, no mês passado, antes de fecharmos a revista, 3 semanas antes do fecho, lembrei-me que poderia ser uma excelente hipótese. Viagens impossíveis. Ninguém pode viajar. Ok, viagens impossíveis, estamos todos no mesmo barco. E então o que é que consistem as viagens impossíveis? O Paulo faz uma viagem, através da sua brilhante escrita, fez uma viagem por países e territórios que já não existem. Ou que foram assimilados por outros, ou que mudaram de nome, ou que foram divididos por vários países, e então ao longo da história ele faz-nos aqui uma volta ao mundo, em destinos como, por exemplo, o Império Macedónio, não é? Tudo o que o Alexandre Magno conquistou. O que é hoje, não é? Aquela zona dos Balcãs, o Próximo Oriente, um bocadinho de tudo. Depois foi às Ilhas Sandwich. As Ilhas Sandwich, eu lembro quando era miúdo que ainda se chamava Ilhas Sandwich. Depois, entretanto, ficou conhecido por, não sei se conheces, Havaí. Ora, grande curiosidade. Pronto, eram as Ilhas Sandwich por causa do Conde de Sandwich. E exatamente o mesmo Conde da Sandes, não é? Ou da Sandes. Depois temos também o Biafra, a República do Biafra, que era uma região em África muito conhecida, infelizmente conhecida pelas fomes e pela guerra e pelos conflitos. Estamos a falar ali de parte da Nigéria, e depois a região do Biafra acabou por ser absorvida por vários estados. Estes são alguns dos destinos. Claro que fomos obviamente à Cochinchina, não é? Porque a Cochinchina é aquela coisa para onde tu sempre queres ir, ou então para onde queres mandar os teus... Ou mandar alguém, não é? Exato. E aonde a Cochinchina? É um pouco do Vietnã, um pouco do Laos, um pouco do Camboja. E então mas qual é a origem dessa expressão? Diz? Qual é a origem da expressão, da Cochinchina? Olha, a origem é dos navegadores portugueses, porque na Índia já existia Cochin. Não é? E então eles, quando chegaram ainda um pouco mais longe, e como a geografia da área tinha algumas parecenças com Cochin na Índia, aquela passou a ser a Cochin da China. Da China, Cochin China. Fantástico. E então a coisa foi por aí. E o Paulo fez então este texto que nós depois de um brilhante trabalho de arte do nosso diretor de arte, o Rui Leitão, num brilhante trabalho de pesquisa de imagens e de design, criou uma capa que eu acho que é uma das melhores capas da história da Volta ao Mundo, deixa-me que te diga. E depois um trabalho lá dentro, uma reportagem de cerca de 20 páginas, com muita fotografia da época, com muitas ilustrações, um trabalho mesmo, um trabalho que eu considero um dos melhores trabalhos que já vi o Rui fazer, e atenção que estamos a falar de uma pessoa com muita qualidade e com muitos anos disto, que está aliás, aqui vai um abraço para ele, não é? Porque estamos todos também a trabalhar a partir de casa, ele também está a trabalhar a partir da casa dele. É verdade, todos a partir de casa. Isto aqui a revista tem sido toda feita e pensada em reuniões do
WhatsApp, em grupos do WhatsApp, em chamadas do WhatsApp ou do Zoom, ou do Teams ou do que seja, não é? E com muitos telefonemas, com muitas trocas de ideias, e temos conseguido fazer isso. Essa para mim é a reportagem principal, obviamente, e é a reportagem de capa. Mas temos mais. Em maio escolhemos, por exemplo, 9 destinos onde foram filmadas 9 séries de televisão históricas. Tens desde o Seinfeld até ao Peaky Blinders, da Casa de Papel ao Narcos, e assim acabamos por viajar por Colômbia, Panamá, Inglaterra, Irlanda, Croácia, também com o Game of Thrones. Há uma série de dicas de onde é que vocês podem descobrir aquele cenário, daquele episódio. Exatamente. Aliás, eu diria que essa é a reportagem certa para quem gosta de seguir o cartaz da quarentena, porque por cá nós estamos constantemente a falar dos filmes, das séries que nos têm preenchido os tempos por estes dias. Ora, pensando precisamente nesses destinos impossíveis ligados ao mundo do cinema e das séries de televisão, Ricardo, diz-me agora tu também, levantando aqui o véu do teu cartaz da quarentena, o que é que tem-te permitido, de facto, como eu dizia no início, ajudar a lidar com este jet lag, que é estar a trabalhar em casa e parece que não paramos de trabalhar desde que acordas até ao momento em que te deitas? Olha, eu tenho gostado muito desta experiência, deixa-me dizer-te. Eu tenho gostado mesmo muito desta experiência, e houve agora, ontem, acho que foi ontem ou antes de ontem, um pequeno estudo sobre o nível de satisfação das pessoas em relação ao regime de teletrabalho. Mais de 60% das pessoas dizem que não se importam de trabalhar em teletrabalho, e cerca de um pouco menos de 60% dos patrões dizem que também não se importariam que isto continuasse. Fica a dica para quem nos quiser ouvir. Eu não me importo de continuar a trabalhar em casa. Em boa verdade, foi uma experiência social à escala planetária, mas neste caso à escala de Portugal inteiro, que veio provar a muitas empresas e a alguns empresários que o teletrabalho não é coisa para preguiçosos, mas é algo que pode realmente ser viável e que pode mudar a maneira como as nossas empresas se organizam, que deixam de precisar de tanto espaço logístico que custa dinheiro, poupam na energia, e nós acabamos também por poder ganhar mais contacto com a nossa família, mais tempo para a família e outra qualidade de vida. E isto com alguns ganhos ambientais também, não é? Porque são menos carros na rua. Claro, dependendo das profissões e das áreas, não é? Acho que é uma questão depois de equacionarmos. Agora, de facto, também sinto, tal como tu, que tenho trabalhado muito mais a partir de casa, ou de uma forma se calhar mais concisa, Exato. do que numa redação. E tu sabes como é que é o ambiente de uma redação, não é? É uma coisa mais criativa, também de muito trabalho, mas também de muita confusão, discussão, no bom sentido, atenção, não, discussão de ideias, obviamente. Exatamente. E as coisas são um bocadinho às vezes mais complicadas para quem precisa escrever um texto mais longo, ou para quem se precisa concentrar de uma ou de outra forma. Mas nada a dizer. Agora, para passar o meu tempo, tenho obviamente recorrido à Netflix, aos canais de televisão normais, quando temos aqui algum tempo e nos sentamos a ver televisão. Tem sido séries na Netflix, que acho que é um must para esta altura. Quais têm sido o teu best-of? O Afterlife, a segunda temporada do Rica Gervais. Fantástico. E ontem ouvi-o no Twitter a anunciar num live dele que a terceira temporada já foi fechada com a Netflix, por isso vamos ter a terceira temporada. Não achei a segunda tão boa como a primeira, mas gostei de qualquer forma, porque eu acho que aquilo é brilhante, a forma como ele toca no interior de cada um e nos sentimentos mais básicos de cada um. Acho que aquilo está muito bem feito. Ando viciado também no Last Dance, a história do Chicago Bulls e do Michael Jordan. Já não és a primeira pessoa aqui no cartaz a falar precisamente dessa série. É muito boa, Hugo. A série está muito bem feita. Já porque eles têm um acesso a footage de nunca antes vista dentro dos balneários. E em momentos muito privados dos jogadores e da direção do Chicago Bulls na década de 90 e na década de 80, que eu nunca pensei que fosse possível verem cá para fora. E isso tem sido assim a grande surpresa. São 2 episódios que estreiam por semana para manter assim o ritmo, porque senão eu já tinha visto os 10. 10 já saíram 6, já os vi todos. Depois, o que é que tenho visto mais? Olha, não foi na quarentena, mas também recomendo. Há uma série muito interessante documental na Netflix sobre a guerra do Vietnã, que são 10 episódios também com material fotográfico e de arquivo que eu nunca antes tinha visto, também disponível, sobre a guerra do Vietnã. E atenção que já tudo foi feito sobre
sobre a guerra do Vietnã. Claro, por isso será certamente um olhar fresco sobre um acontecimento histórico que provavelmente sobre o qual não devemos saber tudo aquilo que achamos que saberíamos. Não, e este aqui tem muito material do lado norte-vietnamita e sul-vietnamita, e isso acaba por fazer também, não é só a história do lado dos Estados Unidos e dos países aliados que lutaram com os Estados Unidos contra o regime vietnamita, não é? A Austrália, as Filipinas, houve muita gente a participar, não foi apenas os Estados Unidos, e isso acaba por ser também uma coisa engraçada de acompanhar. Depois temos visto muito cinema latino-americano e séries latino-americanas, não só pela Casa de Papel, mas acho que a Casa de Papel serviu um bocadinho como cartão de visita. Como cartão de visita, sim. Agora estou curioso para ver esta em que o Nuno Lopes entra, que estreia no dia 15 de maio. Não me estou agora a lembrar o nome, mas é assim, é dos mesmos criadores da Casa de Papel, por isso conto que seja também assim um mega sucesso. E tem sido por aí alguns comentários que vamos apanhando, também vamos pesquisando, de uns saltamos para os outros, gostamos muito de andar nesta coisa do random, ou vemos uma série toda de seguida, não é? Já nos aconteceu. Deixa-me só fazer aqui um pequeno à parte. Estavas a dizer que não te lembravas do nome. A série do Nuno Lopes é a White Lines. Exatamente. E já está a ser anunciada e vai estrear muito em breve. Aliás, dia 15 de maio, precisamente. E acho que essa série também vai ser muito, muito engraçada, e estou muito curioso para ver. Gosto muito do Nuno Lopes enquanto ator, e acho que vai ser muito interessante. Depois também tenho visto muita coisa de norte da Europa, Escandinávia, muitas séries dinamarquesas. Comecei com o da Bron, que é a Ponte, que também está disponível na Netflix, passa publicidade. A Netflix também não precisa de publicidade. Pois não, faz parte da vida, não é? A partir de agora ela está em todo lado. Sim, é o mesmo que dizer, olha, está disponível no telefone, ou está disponível no... É isso, precisamente. Já deixou de ser uma marca. Deixou de ser uma marca. E o que é que tenho visto mais? Vi os Assassinos de Valhalla, que também é uma série sobre uns rapazes noruegueses, acho eu, que viviam num reformatório. Tem sido por aí. Música, tenho voltado aos CDs, sabes? Voltei a pegar nos CDs e voltámos a usar cá em casa a aparelhagem, que é aquela coisa mítica dos anos 80. Ter uma aparelhagem em casa, e então temos recorrido muito aqui ao nosso arquivo de CDs. Ainda não chegámos aos DVDs nem aos VHS, mas vamos lá ver, depende de quantos meses ainda ficamos em casa. O cerimonial de colocares o disco na aparelhagem e de ouvir as colunas a demonstrarem o som com todo o seu esplendor é uma coisa. Acho que os DVDs e os VHS, um regresso a esses suportes é capaz de não ser assim. Acho difícil, tínhamos de estar muito desesperados. Acho que envelheceram mal, porque quase tudo o que estarão nesses DVDs e nessas cassetes consegues ver nos streamings desta vida com uma qualidade extraordinária. Claro que sim. Aliás, até deixa-me partilhar uma coisa contigo. Recentemente descobri que nos Estados Unidos os fãs do imaginário Star Trek, estás a falar com um Trekkie convictamente estão a trabalhar, pelo menos há um especialista que está a trabalhar numa possibilidade de usar a inteligência artificial e machine learning para fazer o upscale de séries que foram gravadas nos anos 90, 80. Grande parte delas eram filmadas em película, mas os custos de digitalização da película são muito caros. Aliás, a CBS fez essa experiência com a The Next Generation, que foi das mais bem-sucedidas da história do franchise, mas a verdade é que esta tecnologia permite digerir a imagem original em vídeo e dar-lhe uma qualidade em 4K que os nossos olhos parece que não acreditam naquilo que realmente estão a ver, mas é brutal. Isso podia ser muito giro para algumas séries míticas, de facto, de outros tempos. Olha, gostava de ver a balada de Hill Street nesse formato. Ora, e num grande ecrã. E num grande ecrã, sem dúvida. Ricardo, a verdade é que esta nossa conversa, o tempo parece que passou sem darmos conta, voou. E realmente, por estes dias, a única coisa que consegue voar é mesmo o tempo, porque, infelizmente, pelo menos viajar a sério para já, só mesmo sem sair de casa. Mas a verdade é que a edição deste mês da Volta ao Mundo fica aqui bem sublinhada como uma excelente sugestão para este mês. E um excelente prólogo para as viagens que ainda hão de vir. Sim, o nosso slogan este mês foi leia agora, viaje depois.
Exatamente. O tempo agora é de pausa, por isso, mesmo aquelas revistas antigas, aquelas edições antigas da Volta ao Mundo que vocês possam ter em casa, e quem nos está a ouvir possa ter em casa, e eu estou a olhar aqui para uma pilha delas à minha frente, porque já era leitor antes de colaborar, claro, e de trabalhar com a Volta ao Mundo, e já era leitor da revista, e tenho aqui muitas. Aproveitem, vão ver o que era escrito nos anos 90, no final dos anos 90 ou no início dos 2000 sobre determinados destinos, vão rever algumas dessas reportagens e, entretanto, passem na banca ou em quiosquegm.pt ou em voltaomundo.pt, comprem a edição deste mês e é-vos entregue em casa sem custos. Voltem a sentir aquele apelo do papel, ou mesmo que seja no digital, mas a nossa ideia é que todos juntos vamos conseguir ultrapassar isto. Não vamos ficar todos bem, não acredito nisso, mas vamos tentar ficar o melhor que pudermos, e acima de tudo não deixarmos de sonhar com viagens, e nós vamos tentar neste lado, na Volta ao Mundo, continuar a fazer-vos sonhar. Ricardo, e a verdade é esta, a malta rija das viagens há de continuar por cá a querer viajar. Perguntas a qualquer um, têm saudades de viajar? Toda a gente tem. Agora, também somos pessoas sensatas, a maior parte de nós, obviamente, para pensar neste momento que vamos fazer uma pausa. Quando houver condições, voltamos todos à estrada, isso aí não há dúvidas. E para já, olha, vamos reinventando todas as edições da Volta ao Mundo e reinventando também a nossa forma de viajar sem sair do sofá. Ricardo, e permite-me dizer outra coisa, que é, e quando regressarmos, vamos todos dar muito mais valor à mais pequena viagem que seja. Pode até ser uma viagem de avião Porto-Lisboa ou Lisboa-Porto. Até pode ser só ir ao supermercado, Hugo. Vai-nos saber muito melhor e vamos dar muito mais valor por ela. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que isso também vai fazer-nos bem a todos, não é? Porque se calhar a coisa estava a tornar-se demasiado normal, e quando as coisas se tornam demasiado normais, tu deixas de dar valor, e acho que agora vamos todos dar mais valor às pequenas coisas da vida. Ricardo, mais uma vez, olha, muito obrigado pela companhia. Obrigado eu. E repara, foi uma viagem sem turbulência e com uma excelente aterragem, com uma série de grandes sugestões. Por isso, quem nos está a ouvir, de certeza absoluta que aqui vai encontrar grandes ideias para passar bem os próximos dias de teletrabalho ou de algum confinamento lá em casa. Sem dúvida. Hugo, muito obrigado. Parabéns por esta iniciativa, parabéns por este formato que criaste e que nos alimenta também estes dias de confinamento. Muito obrigado, pá, e obrigado pelo tempo que nos dispensaste. E é assim, viajar é preciso, e como bem diz o Ricardo, a malta rija das viagens está aqui para continuar a viajar, e havemos de viajar juntos mais cedo do que tarde. E assim termina este cartaz da quarentena, com muitas sugestões de viagens que podemos fazer sem sair de casa, mas onde a imaginação voa até ao infinito e mais além. Já sabem, não saiam de casa, fiquem sempre na companhia deste cartaz da quarentena. Cartaz da quarentena. O que vemos, o que ouvimos e o que andamos a ler para digerir o tempo e pensar no futuro. Porque sim, há vida depois do coronavírus.